Sou formado em jornalismo pela Universidade Federal do Ceará. Fiz alguns cursos de cinema na Casa Amarela, Eusélio Oliveira, Casa de Cinema do Zé Nelson. Alguns cursos que algumas gestões de Secretaria da Cultura promoveram, como cursos com Walter Lima Júnior, curso com Nelson Pereira dos Santos, Tizuki Yamazaki, o João Baldo Ribeiro. Participei também de cursos na Escola Internacional de Santo Antônio Los Banhos, Escola Internacional de Cinema e Televisão, que fica em Cuba. Pós-graduado na área de Administração e Marketing e professor universitário da Universidade de Fortaleza. Comecei com 16 anos, já fazia parte de uma geração de vídeo independente e inclusive ensaiava algumas coisas trabalhando com colegas, né, da Laser Video, William, o Aderbal Nogueira, né, fazendo casamento, aniversário, que foi uma época bastante interessante. E a gente aprendia muito com aquilo, né, de forma pragmática, de forma empírica. E nas horas vagas a gente ia fazer os curtas-metragens, né? Então isso, né, todo esse movimento me levou a buscar uma formação específica, né, que foi na Casa Amarela Eusélio Oliveira, onde tem um curso, né, clássico lá de cinema, que é um curso básico de cinema. Olha, dificuldades do ponto de vista de você ter técnicos, de você ter equipamentos, né, quer dizer, ter uma expertise, não existe nenhuma dificuldade em relação a isso, muito pelo contrário. O Ceará hoje é um exportador de mão de obra para o cinema nacional, né, já é um polo, né. A grande dificuldade sempre está ligada à questão das políticas de fomento, né, porque é uma atividade ainda que não se estabeleceu na economia, né, cearense, a economia brasileira, apesar de ser um potencial e apesar dessa atividade já está estabelecida há muito tempo, né, numa esfera mais mundial, numa esfera mais planetária. Então o Ceará ainda não está, né? Agora isso é questão mesmo de incentivos públicos, de políticas públicas para o setor, né? Não só relacionada às pastas da cultura, mas também relacionada a outras pastas. Então acho que a grande dificuldade é essa, né? Quer dizer, uma aposta que o governo deve fazer em relação à atividade do audiovisual e não compreender essa atividade meramente como algo do diletantismo, algo de devaneios de artistas, que não é isso. A cultura brasileira tem que ter artista e a cultura brasileira precisa entender que também se faz economia com a cultura, que também a cultura ela é um fator de sociabilização, ela é um fator de cidadania, ela é um fator de educação, então ela é tudo, né? Você reduz a violência com a cultura, você reduz o problema de saúde com a cultura, né? Então é preciso perceber isso e muitas vezes é difícil. Se você trabalhar com cinema, você pode ser professor trabalhando com cinema, você pode ser projecionista, trabalhar com cinema, você pode ser um administrador de uma sala de cinema, você é cineasta. Você é um câmera, você está trabalhando com cinema. Você faz programa de televisão, você está trabalhando com cinema. Você fazendo web design, você está trabalhando com cinema. E você fazendo filme, você está trabalhando com cinema. Então são inúmeras habilidades, é um campo bastante vasto, né? Eu sei que às vezes as pessoas não conseguem entender isso quando se fala em cinema. Acha que é só uma produção de filme. Não é somente isso, é muito mais amplo. Porque é uma atividade que você tem que desenvolver várias habilidades em relação à sua competência, que é a competência do audiovisual. Então, onde tiver audiovisual, tem a competência do cinema. Bezerra de Menezes, o Diário de um Espírito. A princípio era um documentário, né? Porque não é um filme autoral, né? Apesar eu e Joy a gente discutir e imprimir o que a gente coloca do ponto de vista artístico, né? A gente imprime isso no filme. Mas é um filme que a gente teve um cuidado de pensar no público e pensar na Associação de Estação da Luz, que foi a entidade que contratou a gente, né, o que é que eles queriam. Então sempre tem um jogo, né, de encontrar o caminho para chegar ao melhor modelo possível. Então é um filme feito bastante diferente do que se está acostumado no Brasil. E eu gosto desse resultado, assim, do que ele
ele surgiu, né, do que foi possível. Então, quando começa com o documentário, ele foi crescendo porque à medida que se foi trabalhando, a associação foi percebendo o potencial do que tinha nas mãos, né? Obviamente é diferente você começar tudo planejado inicialmente, mas isso serviu como um grande aprendizado, assim, até isso, né? Vamos no meio do caminho, quer dizer, o carro andando, vamos trocar o pneu do carro. Então é um desafio bom. Como é que a gente faz isso, né? Então eu acho que a gente conseguiu trocar esse pneu bem direitinho. A Fox Filmes do Brasil e a Estação Luz Filmes apresentam Bezerra de Menezes, o Diário de um Espírito. A biografia de um dos maiores personagens da história do Brasil e do espiritismo. Meu filho, em breve, irá deixar-nos para concluir os seus estudos superiores no Rio de Janeiro. A sociedade brasileira está gravemente enferma. Um exemplo de compaixão e amor ao próximo. Mas eu não tenho um centavo de réis para comprar o medicamento. Ele não terá a menor utilidade para mim, senhora. Se eu não puder exercer o meu ofício em toda a plenitude, por favor. Religião do politeísmo, religião dos demônios. O universo além da matéria, aperfeiçoando a moral de um homem em pleno século XIX. Traga, meu irmão. Um só ser desventurado que o materialismo tenha tirado do cipó de sofrimentos neste planeta de expiação. E nós, espíritas, aceitaremos o rapto. Com Carlos Vereza, Caio Blá, Paulo Goulart Filho, Nanda Costa, Ana Rosa e Louro. Bezerra de Menezes, o Diário de um Espírito. 29 de agosto dos cinemas. Uma produção Trio Filmes, realização Estação Luz Filmes. Que os bons espíritos o acompanhem, Senhor. Olha, a gente tem acompanhado aí o movimento na bilheteria, né? A gente está não com tantas cópias como, vamos dizer assim, um cinema internacional americano tem, que entra com 115 cópias, a gente começou com 44, já está com 52 cópias. E proporcionalmente, comparando com os outros filmes, a gente está em segundo lugar, né, em bilheteria no Brasil, e primeiro lugar por cópia, tá? Então é uma novidade, assim, algo realmente a gente não esperava, a gente sabia que tinha público, né? O filme é um filme simples, não é um filme que pretende revolucionar o cinema nacional, de maneira nenhuma, não tem essa pretensão, mas é um filme que foi pensado para um público foco específico, né? Não que fosse somente para esse público, né? Mas é um filme que parte desse público localizado, e houve toda uma comunicação em relação a isso, e vem surpreendendo cada vez mais. As pessoas estão indo, inclusive na semana, tem lugares que a gente tem notícia durante a semana que às vezes é difícil se deslocar para o cinema, tem relatos de cinema lotados, com pessoas sentadas, não mais na cadeira, mas sentadas no chão. Relatos também de pessoas com média de idade superior a 60 anos ou 50 anos, que já estavam deixando de ter o cinema como prática do cotidiano, né? Então, isso para mim é uma grande surpresa, e já valeu, né? Eu acho que chegar até aqui já valeu todo o esforço. A gente tem que comemorar, porque é um cinema cearense que começa a ter projeções, assim, é muito importante para o Ceará, não só para quem produziu, quem trabalhou no filme, mas para o Ceará eu considero uma grande conquista.